nós temos agora um assunto quentíssimo. Oba! Quentíssimo que foi ontem, não é isso? O presidente Trump. Exato. Você sabe que depois que a gente teve a visita lá do Flávio Bolsonaro e o presidente Trump classificou como grupo terrorista PCC e Comando Vermelho. Para isso nós temos aqui agora o cara que mais entende de segurança. Ele é deputado, inclusive ele está em Londres agora. Ele é deputado por São Paulo, um dos mais votados. Foi secretário de segurança, que é o nosso Derrite. E ele vai conversar com a gente, porque a gente quer destrinchar agora para poder entender o que vai acontecer. Como é que vai ser agora que o Trump... Sim. Ele determinou, né? Fez um que vai valer dia 6 de junho agora. Perfeito. Classificou o PCC e o Comando Vermelho como facção terrorista. Exato. Olá, Derrite. Obrigado por você atender a gente aí diretamente de Londres. O que vai acontecer a partir do dia 6? Olá, Emílio, boa tarde a todos, prazer falar com vocês. Veja bem, essa classificação por parte do governo americano, classificando o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, é uma janela de grande oportunidade para que a gente possa combater essas organizações criminosas de uma maneira muito mais eficaz, em especial por conta da possibilidade de colaboração internacional na área de inteligência. Diferente do ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, para bloquear uma conta, fazer perdimento de bens de uma conta de uma empresa que é usada para lavar dinheiro do PCC ou do Comando Vermelho, nós dependemos de uma autorização judicial. E na legislação americana, quando existe essa classificação de organizações terroristas, isso não é tão burocrático. Então, o rastreamento do dinheiro, dos recursos, inclusive da dolarização do dinheiro, da utilização de fintechs para lavar o dinheiro do PCC e do Comando Vermelho, isso é feito direto pelo Tesouro americano, de forma muito mais ágil, muito mais fácil, como também deveria ser feito no Brasil. Mas no Brasil é tudo muito mais difícil. E é uma janela de oportunidade para que a gente possa, então, ter o envolvimento, a colaboração internacional, em especial na área de inteligência, porque os Estados Unidos são reconhecidamente o país que, junto com Israel, os países que mais investem em tecnologia voltada para combate ao terrorismo, para combate a organizações criminosas. A grande questão precisa ter um governo que queira fazer isso. E nós sabemos que, infelizmente, o nosso atual governo federal não dá a mínima para isso. Na verdade, parece que torce para o PCC e para o Comando Vermelho, porque ficaram chateados com a classificação do governo americano. Agora, como você falou sobre o nosso governo atual, eu gostaria que você esclarecesse para a gente, Derrite, boa tarde. Por que o governo não quer classificar como grupo terrorista? Porque o que me parece, segundo a notícia aqui, teve uma reunião de emergência, né, do Lula, para falar de soberania e sempre vai esse assunto. Você poderia explicar por que eles não querem classificar? Olha, Zuckerman, eu acho que é uma questão estritamente política, porque é um ponto muito frágil do atual governo federal, que não sabe lidar com a questão da segurança pública, que tem muita dificuldade, que tem uma visão romântica sobre o assunto. Eles acham que bandido é coitadinho, vítima da sociedade, e eles não querem fazer o que os países desenvolvidos fizeram, aplicando tolerância zero no combate ao crime. Tanto é que PCC e Comando Vermelho, eles cresceram e se tornaram organizações transnacionais ao longo de décadas sucessivas, de 5 governos do PT, por exemplo. Então, o que eu vejo é uma questão política, eles não querem fazer essa classificação, porque é um ponto frágil, ainda mais num período pré-eleitoral. Agora eu vejo, para nós, o povo brasileiro, que recentes pesquisas apontam que 68 milhões de brasileiros reconhecem a presença do crime organizado no bairro onde moram. Não quer dizer que tem um domínio naquele bairro. E uma outra pesquisa recente também aponta que quase 40 milhões de brasileiros moram em locais onde há certo domínio territorial do crime organizado. Então, a nossa soberania nacional, ela já foi contestada, já foi ultrajada. O governo não quer reconhecer porque é um ponto de fragilidade, que para mim é um grande erro, porque pergunta para as pessoas que moram na comunidade, lá no Rio de Janeiro, para a menina, um pai de família que tem uma filha de 15 anos, que o traficante chega para ela e fala: eu quero namorar sua filha. E se a menina não quiser, ele manda matar a menina, mata o pai, mata a mãe, expulsa. Se isso daí não é terrorismo, eu não sei o que é. Agora, precisa ter, por parte do nosso governo federal, do Brasil, mas do governo federal em especial, a vontade política e a coragem de querer combater o crime organizado. E para isso, essa colaboração internacional eu acho fundamental. Aliás, os Estados Unidos, El Salvador, Chile, Argentina criaram
um conglomerado chamado Escudo das Américas, justamente para trocas, colaboração internacional para combater o crime organizado. E o Brasil sequer foi chamado, porque, segundo consta, o governo brasileiro disse que não, aqui está tudo bem, a gente resolve os nossos problemas. E vão ficar usando esse discurso mentiroso, dizendo que os Estados Unidos vai invadir o Brasil, seja agora, enfim, um discurso nacionalista dizendo que a nossa soberania vai ser contestada. Mas já está sendo contestada, já foi ultrajada, só que, lamentavelmente, esse Estado paralelo, quem criou, foi o crime organizado. Ô Derrite, você é um cara, você é o governador aqui, o Tarcísio, né? Vocês enfrentaram também a imprensa. Eu vejo a imprensa falando muito sobre isso, que o Brasil vai perder a soberania e tal, mas eu acho que a população mesmo não aguenta mais viver esse clima, é mesmo um clima de guerra, né? O cara não pode mais nem ter a casa dele, que chega lá o PCC, chega uma organização e tira o cara da casa dele. Eu acredito que foi muito difícil, e São Paulo tem os menores índices de criminalidade que nós já há muitos anos. Eu estava vendo outro dia, na segunda-feira, o governador vem aqui e a gente vai conversar mais sobre isso com ele. Inclusive, eu queria saber de você o seguinte: a maior dificuldade de enfrentar é a imprensa? A imprensa, ela joga contra a polícia, que está tentando, há quanto tempo a gente vê, né, o policial ir lá na favela e a gente vê... Operações. É tudo contra a operação, aí aparece um especialista falando, agora estão falando que o Brasil vai perder a soberania. Isso. E eu acho que não é bem assim, não é? Sem dúvida, Emílio. Eu acho que a imprensa ela presta um desserviço. Ela parte do pressuposto que o policial está sempre errado. Eles não partem do pressuposto que quem comete crime, quem rouba, quem mata, quem vende droga, quem trafica, que é o vilão da história. Eles acham que o policial é o vilão da história. A gente já viu quantos casos, inclusive sendo divulgados, até lamentavelmente posturas de alguns magistrados, que primeira pergunta que se faz numa audiência de custódia: o policial bateu em você? Mas peraí, o policial está fazendo o trabalho dele, prendeu o criminoso, mas enfim. Mas é um conjunto de fatores, e a imprensa ela atrapalha bastante e acaba ajudando o crime organizado com essa visão que eu mencionei, romântica, de o bandido é um coitadinho e o policial é um vilão. Não é só isso. Acho que o que falta, principalmente no nosso país, é um governo federal que tenha a coragem de fazer o que precisa ser feito. Ô, Emílio, eu fui lá para El Salvador, eu fiquei 5 dias lá conhecendo os estudos de caso e entendendo o que eles fizeram lá. Era o país mais violento do mundo e se tornou o país mais seguro do mundo. Lá, os indicadores criminais, não tem mais crime violento. E lá era um país que tinha o número de homicídios era mais de 100 por 100 mil habitantes. Hoje eles estão com menos de 2. Então, os homicídios que acontecem são envolvendo os crimes passionais. Não tem crime organizado, não tem um cara com fuzil, com arma de guerra, como a gente vê aqui no nosso país. Mas o que falta para o nosso país é alguém que queira, de fato, replicar alguns modelos internacionais que deram certo, como é o caso de El Salvador, uma postura séria, combater o crime com tolerância zero, mas precisa ter um governo federal colocando isso como uma prioridade número 1. Enquanto nós não tivermos, e promovendo integração entre os estados, promovendo, inclusive, um sistema que haja um controle mínimo das fronteiras. A droga entra para o nosso país com muita facilidade e sai também pelos portos e aeroportos internacionais com muita facilidade. Por quê? Porque segurança pública nunca foi prioridade. E um ponto central desse jogo todo é a questão da alteração legislativa. A gente precisa promover inúmeras alterações na legislação. E só o governo federal bancando essa grande reforma que a gente vai conseguir. Não dá para esperar de 1 ou 2 deputados, não que não seja importante. Conseguimos aprovar o fim da saída temporária, conseguimos aprovar a lei antifacção, mas são ações isoladas. Precisa ter um plano robusto e o governo federal como grande fiador, patrocinador de tudo isso, para que a gente promova de fato as mudanças necessárias. E só vai acontecer quando tiver um governo que coloque isso como prioridade. Nunca foi tão fácil entender a distância gigantesca entre os pré-candidatos à presidência do Brasil. Quem, de fato, quer combater o crime organizado ou quem quer dizer que o PCC e Comando Vermelho são coitadinhos. Ô, Derrite, mas eu queria a tua perspectiva eleitoral, porque dentro dessa perspectiva foi uma grande vitória para o Flávio, porque ele vai ao Donald Trump, ele consegue essa, né? Tempos depois a gente tem essa notícia, e o governo federal, que eu concordo quando você fala que a esquerda não consegue debater segurança, é muito difícil esse termo para eles, e aí o Lula fica entre
se eu for contra, vai ficar muito claro em ano de eleição, né? Vai dar a entender que eu tô a favor ali dessas facções. E se eu for a favor do que o Trump fez, eu mudo meu discurso. Eu queria saber essa tua perspectiva aí de um ano eleitoral, essa sinuca de bico que foi até o Flávio que colocou, né, o Lula nisso. Eu acho que ele fez um golaço, uma jogada política genial, e mais do que ser uma jogada política, é algo que teve efetividade. Agora, ele chegar até o presidente Donald Trump, teve uma articulação também do Eduardo para que isso acontecesse, obviamente, mas o fato dele como senador da República, ou seja, uma autoridade, um congressista, e conseguir chegar até o Donald Trump e levar elementos suficientes para dizer, olha, nós entendemos que tem que ser classificado como terroristas, PCC e Comando Vermelho, e ato contínuo, o próprio presidente, o Marco Rubio, o secretário dele, que cuida dessa área, fazer efetivamente isso, eu acho que é um grande capital político. O que a gente vai precisar fazer agora é combater as fake news, as ilações, as coisas que a esquerda vai programar para fazer, porque além deles serem especialistas nisso, em mentir descaradamente, propagando fake news, eles fizeram isso durante a tramitação do PL antifacção e vão fazer agora. Por quê? Porque isso pode ser sim uma grande vitória para o senador Flávio Bolsonaro num momento tão importante da eleição. E é claro, o brasileiro que já caiu em algumas pegadinhas aí do passado, a exemplo da picanha e outras, não dá para acreditar que o pessoal vai mesmo achar que o Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores, depois de governarem o Brasil por 5 mandatos, 3 do Lula, 2 da Dilma, o período em que mais as organizações criminosas cresceram, se tornaram transnacionais. Agora ele vai resolver o problema da segurança pública? Ele não sabe, não tem vontade, não tem gente capacitada para resolver esse problema, só tem uma pessoa. E aí eu acho que politicamente o Flávio, ele sai na frente e marca um grande gol. É só ter a cautela que a gente tem que ter agora para combater as fake news e falar efetivamente, tirar essa ideia da população, que eles vão tentar plantar que o Donald Trump vai montar uma operação de guerra e vai invadir o Brasil, porque isso é mentira. E a gente vê, né? Teve agora essa operação, agora foi essa semana agora, 2 dias atrás aí, pô, aí a gente tá vendo essas fintechs envolvidas aí, né? São 26 bi, meu. É muita grana, né, o Derrite? E outra coisa, por exemplo, isso aqui aconteceu lá em Portugal, que é do cara do PCC também, o Igor Uzago, que é conhecido como Hulk. Soltaram esse cara, ele é apontado, é um chefão também, tava preso lá em Portugal, ele é chefe financeiro e operacional do PCC na Europa, que é o braço do PCC lá, ele morava lá. O Brasil pediu a extradição dele, ele tinha entrado ele estava pedindo asilo, e aí por um buraco na legislação, soltaram o cara. Agora, ele está solto. Sim. E aí? E agora? Ele não vai pegar nunca mais. E agora? Então esse é que é o negócio, né? Parece que o que a gente tem na justiça não deixa mais esses caras em cana. Não é? Talvez tenha que pensar diferente mesmo, né? Tem que classificar como terrorista para ser uma coisa, mesmo para entrar no dinheiro deles, que provavelmente esse dinheiro está distribuído no mundo inteiro. Sim, aí vai ser mais fácil. A engenharia é basicamente isso, né? É poder chegar mais rápido no dinheiro, né? E nessas ligações internacionais. É isso, né, Derrite? Sem dúvida alguma, e tem um caso aqui que o Sami pode até falar com mais propriedade. Hoje o crime organizado, além de usar as fintechs, tem o grande problema das criptomoedas, que é difícil rastreabilidade. Os Estados Unidos têm um órgão específico para esse tipo de rastreabilidade. Então, favorece uma cooperação internacional da área de inteligência, como eu mencionei anteriormente, inclusive para acompanhar recursos que o Brasil não tem a mesma expertise que o governo americano tem. Então, basta ter vontade política, querer fazer isso daí. E como você mencionou, o criminoso lá, de apelido Hulk, que foi solto em Portugal por uma falha burocrática do governo brasileiro. E não precisa ir longe, não. Dentro do nosso país, o André do Rep, traficante internacional de drogas, ele saiu pela porta da frente depois de uma decisão do Poder Judiciário. E para prender esse criminoso de novo, ele está foragido até hoje. É uma dificuldade muito grande. Então, todo mecanismo para endurecer a legislação, para aumentar e robustecer o combate ao crime organizado é bem-vindo. Então, eu tenho certeza absoluta que essa classificação ela abre uma janela de oportunidade para aumentar a eficácia do combate ao crime organizado. Mas, para isso, precisa ter um governo federal que queira fazer isso e coloque isso como prioridade.
Ô Derrite, você que é um cara que é estudioso e foi lá para El Salvador, recentemente a gente teve o Trump, ele também fez a mesma coisa com os cartéis mexicanos. Eu acho que foi no começo desse ano que ele considerou ali alguns cartéis como terroristas. Você sabe, você tem informação do que mudou? Que isso foi contra até a presidente do México, que é a Sheinbaum, né? E você tem alguma informação do que mudou desde o começo do ano para cá, com todas essas imposições aí dos Estados Unidos? O que muda, na verdade, é poder o Estado, o governo americano participar das investigações. Então você tem o DEA, você tem a CIA, o Homeland Security, que é o órgão americano, entrando numa cooperação internacional para poder realizar essas investigações. Acho que é muito cedo ainda para analisar as consequências desse caso do México. Acho que isso aí vai ter desdobramento ainda, assim como no Brasil, não vai ser uma coisa da noite para o dia, mas é uma via de mão dupla que permite aí a gente utilizar. Estados Unidos, eles têm as empresas, eles desenvolveram os melhores softwares de inteligência e rastreabilidade para quebrar, inclusive, ligações criptografadas. Então, uma aliança com o governo americano é muito importante para nós para investigações. É claro, né? Aí vem uma preocupação, mas isso pode acontecer sanções a empresas financeiras que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado. Mas quem é contra uma fintech, por exemplo, que lava dinheiro para o PCC ou para o Comando Vermelho? Eles têm que ser punidos. Eu entendo que isso é benéfico para o nosso país, para que a gente possa separar o joio do trigo. Então, mas no caso do México, ele permitiu a entrada dos órgãos de inteligência americanos, da CIA, como eu mencionei. O FBI é um órgão de justiça, não é um órgão de Estado, mas permite a participação. E o principal é essa cooperação internacional usando inteligência, que são o país mais avançado no mundo quando se fala em software de inteligência para investigação criminal. A gente tem tudo para mudar o jogo, mas não é só isso, precisa melhorar a nossa legislação. Não adianta a gente esperar também que todos os nossos problemas sejam resolvidos por um outro país, ou mesmo que seja o governo americano. A gente tem que fazer a lição de casa. E a gente sabe que até hoje o Brasil nunca fez absolutamente nada para conter o avanço do crime organizado. Bom, a gente pode vir para o Brasil também e falar do caso da Deolane também. Não sei se a gente pega influenciadores hoje também que lavam dinheiro e supostamente, Derrite, tem alguma relação também com o PCC. Como é que você avalia essa história também aqui no Brasil? Extremamente complicada, né? Porque as investigações, eu acompanhei pouco esse caso, mas pelo que eu vi, existe uma comprovação aí de um enriquecimento desarrazoado e o argumento seria que é influenciador. Que é influenciador e teria como justificar, mas a gente sabe que não. Na verdade, lá atrás, o PCC usava muito uma estrutura deles chamada Sintonia dos Gravatas. O Sintonia dos Gravatas são os advogados que trabalhavam para o PCC. E uma forma deles usarem a ocultação do recurso ilícito era através de escritórios de advocacia, que além de ocultar e lavar dinheiro, também levavam informações. E por isso que na lei antifacção a gente colocou que todo criminoso condenado pela lei antifacção, todo contato vai ser monitorado, inclusive dos advogados, para saber o que está se falando. Senão ele vira um mecanismo ali de troca de informações, ele continua articulando e liderando a organização criminosa que pertence. Mas é complicado, não foi só o caso da Deolane, teve o caso dos MCs, o MC Rian também envolvido. Eu acho que cada vez mais, e por isso que essa cooperação internacional ela é muito interessante. Quanto mais ferramentas, softwares de inteligência forem compartilhados com o governo brasileiro para investigar o crime organizado, para nós é vantajoso. Só não gosta disso quem torce para o bandido. Está muito nítido. Para mim nunca esteve tão claro e transparente que existem dois lados. Aquele que está querendo, de fato, implementar aquilo que deu certo em vários locais do mundo, inclusive em El Salvador. E quando eu falei isso, a imprensa criticou. Criticou. Aí eu perguntei para um jornalista se ele tinha ido para lá. Ele falou, não foi. Mas como é que você está falando, então? Eu fui para lá. O índice de aprovação do presidente Bukele é de 94%. Então, e ele resolveu o problema, que era o país mais violento do mundo. Eu acho que nós estamos com a faca e o queijo na mão. Só não podemos errar aí e temos que ter, óbvio, né? Que é, como a Alba falou, um golaço do senador Flávio Bolsonaro, mas que a gente não pode deixar de falar com a imprensa, mostrar, porque vai vir muita fake news aí e muito discurso
nacionalista do lado de lá, dizendo que isso vai ser um problema. Eles são craques em se fazer de vítimas, né? A gente sabe disso. Porque é época de eleição, né? Isso aí é época de eleição, é isso aí mesmo. Mas agora você vê, né, Derrite? Porque, a gente começa a ver esses índices de criminalidade e tal, e você vê que o Nordeste está sofrendo bastante. Eu estava vendo uma entrevista do Ciro Gomes, não sei se vocês viram, eu vi um recorte do Ciro Gomes falando lá da violência de Fortaleza, inclusive dando nome aos bois, falando claramente o que acontece por lá. Está aí nas redes sociais, e você vê hoje Natal é uma cidade violenta, Fortaleza, Salvador, né? E não era, e sendo tomado por essas facções, crime organizado. Que agora são facções terroristas, né? Mas é o crime organizado tomando conta dessa região, e o povo sofrendo muito com isso, né? Eu fui para Fortaleza em dezembro, Emílio, fazer uma palestra numa universidade sobre segurança pública. Uma faculdade, a convite do capitão Wagner, que foi deputado federal comigo. Uma cidade que ficou para nós brasileiros conhecida por causa do genial Chico Anísio, que era a cidade de Maranguape, é a cidade que uma das mais violentas do Brasil. O índice de homicídio por 100 mil habitantes passa dos 80, para vocês terem uma ideia. Em alguns pontos do Ceará, o Comando Vermelho ele chega num vilarejo, na casa das pessoas, e coloca um X vermelho na porta da casa. Aquela família liga para a polícia militar e pede apoio para ajudar enquanto eles fazem a mudança. São obrigados a sair de dentro de casa. Eles expulsam os moradores de casa. Chegou nesse ponto lá no Ceará. De tamanho o absurdo que a gente está vivendo. Então o crime organizado foi avançando de tal maneira. E em Natal, recentemente, um ponto turístico lá, um cartão postal, o Morro do Careca, lá na cidade de Natal, uma organização criminosa colocou o seu símbolo lá, Sindicato do Crime, eles escreveram SDC. Olha que isso é uma afronta ao Estado. Ou seja, mostra que o nosso Estado já faliu no combate ao crime organizado, na segurança pública. E a gente precisa promover essa mudança, essa retomada do poder por parte do Estado. Isso não vai acontecer da noite por dia, mas é possível fazer. Eu tenho isso como ideal de vida. Eu tenho certeza que é possível ser feito. Porque o Estado brasileiro é gigantesco. E se a gente melhorar a segurança pública e acabar com o crime organizado no Brasil, vocês imaginam que não vai atrair de investimento para o nosso país? Não só para turismo, mas para tudo. O custo do Brasil diminui. Esses custos gigantescos que a gente... que o brasileiro e que o Brasil gasta com segurança, com transporte, olha a quantidade, a gente sai na rua, a quantidade na sua casa. Duvido que alguém aqui, a maioria não mora em apartamento, justamente por causa da questão da segurança, ou em condomínio fechado, com segurança armada, com vigilância. O Brasil, isso foi acontecendo, e não era. Eu, quando era criança, apesar de ser do interior de Sorocaba, mas a gente brincava na rua. Hoje em dia, nenhuma mãe deixa o filho brincar na rua mais, todo mundo com medo. É possível reverter esse cenário, mas tem que ter coragem, capacidade, saber o que fazer e vontade política, né? Isso é o mais importante. É isso aí, Derrite. E a gente... você é um cara que enfrentou isso aqui. A gente estava transmitindo aqui na época, aqui no litoral, aqui no Guarujá, em Santos também. Você apanhou bastante. E você é um cara sério que a gente gosta, porque você não é um cara de ficar lacrando no Twitter, não. Você é um cara preocupado com esses assuntos. Por isso que eu quis conversar com você hoje, que é um assunto muito importante. A gente tem que pensar muito nisso, né? Eu acho que é a principal... O cara que vai votar agora em outubro, a principal coisa que ele está pensando é na segurança pública. Acho que esse é o principal do Brasil. A gente tem inflação, tem um monte de coisa que dá para ser resolvido. Mas isso eu acho que é o principal que o brasileiro está pensando é na segurança dele, da sua família, de poder ir trabalhar tranquilo, de poder pegar uma condução. É isso aí. Obrigado aí. Você está aí longe, você está em Londres, né? Fish and chips. Eu vim fazer um curso de liderança e gestão de risco na London Business School aqui. Muito bom, inclusive. Pegando experiência internacional também. Boa. Obrigado por você ter atendido a gente aí de última hora. Derrite conversou com a gente. Tá aí a rede social do Derrite. E obrigado pelo seu tempo. Você tem mais perguntas? Não, eu ia falar ia sugerir pro Derrite, já que a gente tá em momento de eleição, não era uma boa tentar passar uma pauta aí da segurança pública, Derrite, que ano de eleição a galera fica mais ou menos, fica com medo de mostrar quem é. Seria interessante pegar esse caminho aí do Trump, que é notícia, coloca uma pauta para votar, pra gente ver quem é cada um, quem que vota sim ou não. Pra você ter uma ideia, sobre esse assunto, PCC e Comando Vermelho serem classificados como terroristas, em 2020, 6 anos atrás, no meu segundo ano do primeiro mandato,
quando ninguém falava sobre isso, eu apresentei um projeto de lei 5389 de 2020, classificando já naquela época PCC e Comando Vermelho como terroristas, colocando algumas ações típicas que eles praticam dentro da Lei 13.260, da Lei Antiterrorismo. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é fundamental. Vamos ver se as lideranças políticas da Câmara e do Senado topam também, porque a gente vai ver quem é quem. Expor um pouco também esses hipócritas aí. E só para finalizar, Emílio, muita gente é pessimista. Eu sei que o brasileiro tá difícil ter otimismo nos dias atuais, mas quando nós assumimos o Estado de São Paulo, junto com o governador Tarcísio de Freitas, que para mim foi um privilégio poder trabalhar com ele, eu acho ele um gestor espetacular, inteligente, preparado. O vice-governador Felício Ramute também, todos achavam que era impossível acabar com a Cracolândia. Todo mundo fala isso, é impossível, até que a gente conseguiu. O prefeito Ricardo Nunes foi um grande parceiro também, o coronel Melo Araújo, o Ministério Público. Quando você tem as pessoas certas, dispostas a enfrentar com coragem e fazer o que precisa ser feito, não existe impossível. Eu não aceito dizer que é impossível melhorar a segurança pública ou acabar com o crime organizado no Brasil. É possível sim, e um dia a gente vai vivenciar isso daí. Deus queira. Boa. Ontem também teve a votação lá da maioridade penal, também já jogaram pra frente, né? Não. Precisa ter vontade política. A única coisa que eles não jogam pra frente é aumentar medidas o salário. populares, como a 6 por 1. Obrigado, Derrite, diretamente de Londres, o nosso Derrite aqui conversou com a gente, deputado federal.